É seguro afirmar que, após a queda de Judá, Jerusalém jamais terá um rei? Lição 13. O cativeiro de Judá. Texto áureo. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Verdade prática. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Rapidinho, mas você não pode esquecer. Curta, compartilhe, comente e verifica se você está inscrito no canal, se essa é a sua vontade. É importante que mesmo você que já se inscreveu, dê uma olhadinha, porque se tiver no vermelho, você não está inscrito. É preciso que você esteja no cinza. Isso às vezes acontece por motivos alheios à sua vontade. Então, ajuda aí para... Já que a gente não pede oferta, não tenho nenhuma monetização, não tenho nenhuma ajuda financeira, recebo apenas de Deus. Então, a sua ajuda é curtir, dar o like e se inscrever no canal. Posso contar com você? Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe será no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos 18 a 20, além do capítulo 25, versículos de 1 a 10, que passo a ler e comentar agora. Segundo Reis, capítulo 24, versículos 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbina. Algumas coisas importantes, não confundir. Aqui é o rei de Judá, é o último rei que Judá vai possuir como governante, como rei, né? O último rei, então, que Judá vai possuir, o nome dele é Zedequias. Eu não vou nem falar o outro parecido, que a gente já estudou recentemente, para você não se confundir. Zedequias, de Zedequias. O nome de sua mãe é Amutal, filha de Jeremias de Líbina. Não tem nada a ver com Jeremias, profeta Jeremias, que vai estar muito presente nessa lição, tá? Não tem nada a ver com esse parentesco aqui do Zedequias. 19. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Jeoaquim é o rei antecessor a Zedequias. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá. Jerusalém é a cidade capital do reino de Judá, que lá na divisão nós passamos a chamar, chegamos aqui à última lição, de Reino do Sul. Jerusalém é a sede do governo. Até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25, a partir do versículo 1. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E se levantaram tranqueiras significa cercar a cidade. É aquele sítio. Vai aparecer com essas palavras também, mas é importante para você entender isso. Tranqueiras é porque estava ali o exército, estava ali os guerreiros de Nabucodonosor, e aí não deixa ninguém entrar na cidade nem sair.
E aí você vai ver o quanto isso é penoso para a cidade nessa lição. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Versículo 3. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Versículo 4. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. O rei que se foi pelo caminho da campina é o rei Zedequias, que era o rei de Israel. O rei de Judá, né? Agora, para falar de Judá, em alguns momentos pode aparecer Israel, mas aí já seria mais difícil o entendimento. É a parte que ainda restava. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias, e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Qual exército que se dispersou? O exército de Israel, que deveria proteger o rei. Viu que estava em quantidade inferior e que não tinham condição de lutar, que seria apenas um massacre. Eles seriam mortos, os soldados, e depois, da mesma forma, fariam com o rei o que quisessem fazer, porque eles nada poderiam fazer para impedir. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. Versículo 7. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeiras de bronze, e o levaram à Babilônia. Versículo 8. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. Esse casa do Senhor é o templo que fora construído nos dias de Salomão. Versículo 10, que encerra essa leitura. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Bom, então foi a casa, o templo do Senhor queimado, as casas também, os muros quebrados, ou seja, arrasou a cidade. O objetivo geral dessa lição, sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Joacás, filho do rei Josias. Rei Josias foi a lição passada. Vou deixar aqui na tela também para você. Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C. Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C. E Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. É importante notar que essa queda de Jerusalém, essa queda do reino de Judá, essa ida do povo de Judá cativo para a Babilônia, se dá em 3 fases. Então, como bem está aqui, houve a primeira
leva, ou a primeira levada, no ano 605. Então, entre a primeira e a última, tem um intervalo aqui de 19 anos. Então, 605 foi a primeira. A segunda, que está até citado aqui, que resultou em 10 mil pessoas presas que foram levadas. E aí, essa terceira, que é a perda total. Nessas levas, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele tinha uma preocupação de levar sacerdotes, levar nobres, levar pessoas que tinham conhecimentos. E dentre essas pessoas levadas, acabou seguindo, levado cativo, Daniel, que vai aparecer no livro de Daniel, o profeta Ezequiel, que escreve o livro de Ezequiel, e dentre esses que foram também ali muito próximos de Daniel, estão aqueles 3 hebreus que a gente fala, que a Bíblia narra, né, no livro de Daniel, que tem o episódio de serem lançados na fornalha de fogo ardente. Isso tudo está acontecendo e eles tinham a preocupação de aqueles que eram pobres, de menor instrução, eles deixavam, como se disse, esses aí não vão servir para nada, não vai ajudar o reino em nada, então pode deixar eles para aí, porque eles também não vão conseguir fazer nada, não vão fazer rebelião, não vão fazer nada. Era mais ou menos assim que pensava e agia o rei Nabucodonosor. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo o capítulo 1, o declínio espiritual de Judá. Capítulo 2, a obstinação de Zedequias e sua queda. E capítulo 3, Jerusalém é cercada e levada cativa. Então vamos de imediato ao capítulo 1, o declínio espiritual de Judá. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Agora é o Jeremias mesmo que escreve o livro de Jeremias, que escreve. Os teólogos aí vão ficar de cabelos arrepiados, né? Escreve no sentido do conteúdo, porque o livro de Jeremias tem a participação do que nós chamamos de um amanuense, que é o Baruque. Então é Baruque que efetivamente escreve ali, a letra por letra, é Baruque que escreve. E Jeremias é o profeta que está falando as coisas, que está levando o que deve ser escrito a Baruque, ou Baruque está presenciando o que está acontecendo com Jeremias. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Como eu disse, né, o reinado de Josias foi tema da lição passada e estará aqui para você, se não assistiu, ter mais uma oportunidade. Tá bem? É só essa, porque agora essa é a 13ª lição, a gente vai mudar o trimestre, vai mudar o conjunto de temas, de lições, então a gente está fechando esse trimestre. No tempo desse grande profeta, qual profeta? Jeremias. Havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Na lição passada eu falei sobre isso. E aqui o assunto volta até por iniciativa do autor das lições na revista. A palavra de Deus, a parte que se refere às Escrituras propriamente dita, a parte inspirada, como nós dizemos na teologia, é mais fácil de a gente saber o que é que Deus está mandando e o que Deus não está mandando, o que Deus está falando e o que Deus não está falando. Só que a palavra de Deus, ela também se compõe da palavra que vem por meio dos servos de Deus, os profetas. Isso no Antigo Testamento. E hoje
as pessoas que fazem uso da palavra de Deus, os pastores, os ensinadores, e às vezes até numa música, num hino, como a gente fala no meio evangélico, pode aquele Deus falou comigo por meio desse hino, e fala mesmo. Isso tudo pode conter a palavra de Deus. Então, por isso que eu disse que a gente precisa ter cuidado em que momento a gente usar o quê. Porque quando for a palavra dita por pessoas em nossos dias, então a gente vai ter que ter um cuidado, que não basta a pessoa dizer assim, eu estou falando a palavra de Deus. A gente precisa estar no Espírito, a gente que está ouvindo, e pedir sabedoria a Deus para a gente ter certeza, ter segurança de que Deus está falando. O Espírito Santo, ele não deixa ninguém ficar enganado. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor não serão confundidos. Mesmo assim, existe esse dilema. As Escrituras sempre têm um peso maior. Havendo qualquer conflito, prevalece sempre o que está escrito. E o que vem depois, sendo ensinado, sendo praticado, é para ajudar. Mas não pode conflitar com a parte escrita da Bíblia, que nós chamamos de Escrituras. É essa ideia que eu já chamei a atenção na lição passada. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudoprofetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas de nossos dias. Então, falso profeta havia lá nos dias de Jeremias, do que a gente viu aqui, 586 a 600 anos antes de Cristo, até os nossos dias. Então é coisa de 2.600 anos, mas se a gente for voltar ainda antes, lá da época de Jeremias, isso acontecia também, nos dias de Acabe, do Reino do Norte. Enfim, o Evangelho é assim, Deus fez assim. Isso tem alguma semelhança também com o que Jesus nos ensinou por meio da parábola do joio e do trigo. Quando Jesus disse que foi plantado uma grande quantidade de trigo, vou deixar aqui na tela para você a passagem, e aí veio um inimigo daquele dono da casa e semeou joio. E aí começaram a nascer trigo e joio. E aí vieram os servos daquele senhor, que era dono da plantação, e disse, olha, vamos arrancar, senhor. Dê a ordem para a gente arrancar o joio, para deixar só o trigo, que é a parte boa. Ele falou, não, se você for arrancar o joio agora, pode ser que você se confunda e acabe arrancando o trigo também. É mais interessante, é melhor deixar crescer, vamos fazer assim. Deu a ordem o dono da casa, vamos deixar crescer o trigo junto com o joio e na hora da colheita, aí sim será fácil distinguir o que é uma coisa e outra. Então é isso, o Evangelho sempre teve esse dilema de trigo e joio, e já teve no Antigo Testamento, e tem no Novo Testamento, e tem nos nossos dias também. Então não basta, às vezes tem gente que se seguia pelo número de seguidores, né? Quanto mais seguidores, quanto mais visualizações, então ali que está a palavra de Deus. Pode ser, pode não ser também. Lembre-se que Jesus falava para multidões, aí depois tinha hora que ele falava só para os discípulos, falava para os 12, e até que chega ao monte da transfiguração, e Jesus fala apenas para 3 dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Olha só, se fosse hoje em dia, já pensou? Quantas visualizações teve? Só 3. Então isso aí não vale nada. Pois é. E como Jesus disse coisas importantes. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus aplica vários fundamentos teológicos naquela linguagem. Antes disso também, tem a conversa de Jesus com Nicodemos. Eu estou me referindo
capítulo 3 do Evangelho de João, capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Mas acontece que era pouca gente e Jesus disse coisas muito importantes. Então a gente precisa estar ligado. As coisas espirituais são comuns em desafiar a lógica humana. Eu me lembro até aqui de um ditado muito usado aí fora. A voz do povo é a voz de Deus, para dizer que a verdade, a razão, sempre estará com a maioria. Dizer que a voz do povo é a voz de Deus é uma grande falácia, é uma grande mentira, é um grande engodo, é um grande equívoco. Pode estar e pode não estar. A voz da maioria pode ser a voz de Deus e pode não ser. No caso, lá nos dias de Jesus, foi uma multidão que gritou para Caifás em relação a Jesus: crucifica-o, crucifica-o. E Barrabás, solta o Barrabás. Pois é, era a maioria. E estavam redondamente enganados, completamente enganados e equivocados. É razoável a gente dizer que aquela multidão cometia o maior engano de todos os tempos, antes e depois. E era a maioria. Então, a gente precisa ter cuidado com esses detalhes. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele quem? Andar com o Senhor. É a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Esse termo que está aparecendo aqui, apostasia, não é muito simples. E eu tenho uma lição que é o tema da lição, tá? É uma lição 6, vou deixar aqui na tela. Perseverança e fé em tempo de apostasia. E o link está na descrição. Então, se você quiser se aprofundar, dá uma olhadinha lá. Mas apostasia, em rápidas palavras, está ligado à pessoa que, conhecendo as Sagradas Escrituras, já ensinou a muitos, já pregou a muitos e agora começa a contradizer tudo que ele outrora pregava corretamente. Essa é uma linha assim bem geral para você saber do que está se falando. Mas tem a lição lá, lição 6. Perseverança e fé em tempo de apostasia. Você poderá ter um entendimento bem melhor se ainda não for o seu caso. A síntese do tópico 1. Os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança. Capítulo 2. A obstinação de Zedequias e sua queda. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como um homem de Deus, não se deixou corromper. Antes, proferiu toda a palavra do Senhor. Aqui fala de Zedequias, que era o rei, fazendo ameaças a Jeremias, o profeta, quando Jeremias entregava-lhe as mensagens da parte de Deus, e entregava a palavra de Deus. Não só
em função do que estava escrito, recitando algum texto escrito, mas usando, e aí Jeremias usa muito o termo, assim diz o Senhor dos Exércitos. É como Jeremias apresenta, na maioria das vezes, o Senhor. E aí Zedequias acabou ameaçando e até punindo Jeremias, colocando Jeremias dentro de um poço, num poço úmido, e para ver se com isso pressionava Jeremias a falar coisas favoráveis que o rei queria ouvir. Mas Jeremias não era desses não, tá? A gente diz, era naquela época. Não, na nossa época também tem. Graças a Deus eu tenho esse privilégio. Conheço bons servos de Deus, homens de Deus e mulheres de Deus, que temem a Deus, e com esses não adianta pressionar, fazer promessa política, chantagear, que não funciona assim. Então, ele, ao fazer mal a Jeremias, quando insultava Jeremias, quando mandou que prendessem Jeremias, ao insultar Jeremias, aí cai naquele caso que eu já venho falando algumas lições. Ele insultou ao próprio Deus. Acabou isso tudo contribuindo para tornar a situação de Judá ainda mais grave do que estava, e Deus dando ultimato ao reino de Judá. Ou seja, aquele levante do rei Zedequias contra Jeremias, o profeta do Senhor, acabou sendo a gota d'água que transbordou um copo que já vinha se enchendo há muitos anos e até há muitos séculos. E de Zedequias, aí decidiu o Senhor, desse não vai passar. E a gente ainda vai ver que o fim de Zedequias foi bem triste. Jeremias adverteu ao rei Zedequias, dizendo que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Zedequias, ele conhecia bem a história de Israel, porque eles eram ensinados. Imagine, um rei criado ali no Palácio Real tinha os melhores sábios, os melhores conhecedores, sacerdotes, escribas, profetas, para ensinar-lhes as escrituras, o que é a Bíblia, como nós temos hoje, né? E ele conhecia os grandes livramentos que Deus já havia dado a Israel. Nos dias de Moisés, Deus tirou o povo com mão forte lá do Egito, tirou das mãos de Faraó. E ainda pelo caminho, quando o Faraó veio atrás, Deus abriu o Mar Vermelho e afogou todo o exército de Faraó, seus carros lá no Mar Vermelho. E depois, Deus começou a dar vitória lá para conquistar a terra prometida. Então Zedequias conhecia a história de Israel. Por uma quantidade muito grande de situações, Deus deu vitórias a seu povo contra exércitos mais poderosos. O próprio império da Babilônia, que agora cercava eles, havia vencido o Império Assírio. Mas o Império Assírio também havia sido vencido pelo Deus de Israel nos dias do rei. Eu não vou dizer o nome aqui propositalmente para você não misturar os nomes. Mas havia também sido vencido o Império da Síria, porque lembra da história que eu contei aqui? Vou deixar aqui a lição aqui no quadro.
Deus mandou numa noite o anjo feriu daquele exército assírio 185 mil soldados. Um anjo apenas fez isso. Ora, ele disse, olha, Deus é poderoso para fazer. Pode ser até alguém chamar isso de um princípio de fé. Mas a fé que funciona, ela precisa ser uma fé direcionada por Deus. Por isso, quando Paulo escreve sobre os dons espirituais, em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala dos dons da fé e diz que são manifestação do Espírito Santo. Esse era o problema de Zedequias. Ele estava fora da comunhão com o Espírito Santo. E aí acontece com ele algo que muito parecido já havia acontecido na história de Israel também, que ele poderia conhecer. Quando a pessoa está na direção de Deus, quando ele vai refletir sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, Deus traz à memória dele as passagens corretas, as passagens adequadas, as Escrituras adequadas para aquele momento. E quando ele não está, ele faz uma chuva de conhecimentos e aí acaba fazendo a aplicação errada. O profeta, ele fala à luz da Bíblia, ele fala de acordo com a Bíblia, mas ele fala o correto para aquele momento. Percebe? E Zedequias não tinha essa comunhão. Pelo contrário, ele estava já reprovado há muito, já pelo Senhor. Senão, ele poderia ter visto o risco que ele correria, que ele estava correndo, em relação a uma passagem bíblica. Que eu me refiro, vou deixar aqui, Juízes capítulo 16, versículo 20, parte B. Assim está escrito, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. E agora, a explicação do escritor do livro de Juízes. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quem é que passa por essa situação? Sansão. Sansão, ele foi revestido por Deus de uma força que era sobrenatural, mas aparentemente as pessoas olhavam, Deus usando ali os físicos, os músculos de Sansão, então essas coisas parece que se misturavam. E Sansão começou a cometer um erro após outro erro, não vou entrar em tantos detalhes não, para a gente não sair do tema da lição. Mas o ponto é que quando Dalila começou a, me diz onde está a sua força, e ele disse para Dalila foi e cortou-lhe o cabelo. Quando cortou o cabelo, a Dalila disse, olha, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele disse isso aqui, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque só com Dalila ele já tinha feito isso umas 2 vezes, porque ele não dava o segredo, dizia outra coisa, e havia outras situações que ele saía e um número muito grande de soldados inimigos filisteus, e ele chegava lá e vencia a todos. Era uma força sobrenatural dada por Deus. Mas nesse caso aqui, o escritor relata com toda clareza. Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O que acontece com Zedequias, nesse momento aqui da nossa lição, é a mesma coisa. Ele vai insistindo até o final. Por fim, ele chega a se rebelar contra Nabucodonosor. Não vou mais pagar tributo, não, e deixa isso para lá. Nós temos o Deus de Israel. Existe o Deus de Israel, continua sendo, mas só que não era essa palavra. Quem é que estava com a palavra de Deus? Jeremias, o profeta Jeremias, e dizia para ele, olha, se humilha perante o rei da Babilônia, porque aí você vai salvar a sua vida e as coisas vão ficar bem melhor para você. E se quisesse uma linguagem pessimista, poderia dizer menos ruim, ou bota menos nisso. As coisas, pelo menos, ficariam numa área ainda do negociável. Pois é, mas ele achava que não. Deus sempre livrou o povo de Israel, vai livrar mais esta vez. Mas desta vez não. Assim como Sansão
chegou o momento em que Deus não estava mais na comunhão com ele e deixou ele por conta própria. Esse é um termo interessante para a gente usar. Assim Deus fez com Zedequias também. Deixou ele por conta própria. E ele, então, perdeu a batalha e a lição ainda vai continuar dizendo aqui o que mais ele perdeu. A síntese do tópico 2. O erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento de seus pecados diante do Senhor. Capítulo 3. Jerusalém é cercada e levada cativa. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Cidade de Davi, Jerusalém, sede do governo do reino de Judá. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, imagine, 18 meses, a cidade fechada, não sai ninguém, não entra ninguém. As pessoas, os mercadores que saem para comprar alguma coisa fora da cidade, trazer, não podem sair, não podem comprar nada. E aí você ainda vai ver o nível da fome que ficou, segundo as Escrituras, e a gente vai mostrar para você. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos, e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Cidade santa, Jerusalém. Eu estava meditando. Apocalipse fala da Jerusalém que desce do alto. Aí é uma Jerusalém sobrenatural. Mas nos evangelhos, a Bíblia fala de Jerusalém, cidade santa. E no Antigo Testamento também. Neemias, depois de ter passado por tudo isso, a cidade continua chamando de Jerusalém cidade santa, mesmo a cidade não tendo sequer mais um rei. É interessante esse mistério de Deus com Jerusalém. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Mais uma vez, canibalismo mesmo. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficavam assentadas, sem forças, à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciá-las. Eu trago para vocês aqui 3 versículos do livro de Lamentações. Lamentações, também a gente sempre fala Lamentações de Jeremias, porque, tal como o livro é escrito pelo profeta Jeremias, Lamentações 4 e 10, aqui na tela. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Observe que ele diz, as mãos das mulheres piedosas. Não é mulheres desnaturadas, não eram mulheres embriagadas, não, mulheres piedosas. A que ponto chegou a fome ali em Jerusalém? Lamentações, capítulo 5, versículos 11 e 12. Forçaram as mulheres em Sião, Sião é Jerusalém, as virgens nas cidades de Judá.
Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. Deles quem? Dos exércitos inimigos da Babilônia. As faces dos velhos não foram reverenciadas. O que é isso? Anciãos sendo esbofeteados. Para quem por acaso não tiver entendido, esse capítulo 5, versículos 11 e 12, fala das mulheres, não só as senhoras, casadas ou já viúvas a esse momento, como também as jovens, e aqui fala de virgens, foram forçadas, ou seja, foram violentadas. É disso que está sendo falado. Isso para Jerusalém, para o reinado de Israel, era impensável. Para um povo tão vitorioso, um povo que teve tantas batalhas dadas pelo Senhor. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza. Mas, mesmo assim, não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo de nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Abre aspas. Cristo em vós, esperança da glória. Fecha aspas. A síntese do tópico 3, a invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome e matança, deixando Judá arrasada. Aqui um detalhezinho aqui de concordância. Lembrar que o correto é dizer, Judá arrasado ou Jerusalém arrasada. Porque as duas coisas foram arrasadas. O reino de Judá, aí nesse caso, é no masculino. O reino de Judá ficou arrasado. Ou então, a cidade de Jerusalém, que era a capital. A cidade de Jerusalém foi arrasada. Então, quando é para se referindo à cidade, a regra permite, estamos falando do português, a regra permite que a concordância acompanhe a ideia. Então, a gente pode dizer assim, São Paulo estava fria como nunca. São Paulo é masculino, mas a gente diz estava fria como nunca. O que quer dizer isso? A cidade de São Paulo, então, está embutido, quando a gente fala São Paulo, que eu estou me referindo à cidade de São Paulo. Então, ele pode concordar o adjetivo pode concordar com esse pensamento da cidade de São Paulo. Então, São Paulo estava fria como nunca. Está correto. Nesse caso aqui, aí não dá para fazer isso. Porque Judá é o reino de Judá. É masculino também. Judá é masculino e o reino de Judá também é masculino. Então, o correto é dizer Judá arrasado ou Jerusalém arrasada. Concluindo, a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim. Abre aspas. Novas são cada manhã. Fecha aspas. Os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança. O erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento de seus pecados diante do Senhor. A invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome e matança, deixando Judá arrasado.
e também deixando Jerusalém arrasada. Eu vou deixar a indicação aqui de 3 lições. A lição 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Lição 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E lição 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. O link de cada uma delas está na descrição. Isso para dizer que o reino de Judá caiu, era a parte que a gente ainda possuía do reino de Israel, os reis ali eram todos descendentes de Davi, ele caiu e tempos depois, porque dentre outras coisas, o profeta Jeremias, ele profetizou que o tempo de cativeiro na Babilônia seria de 70 anos. E aí, passado esses 70 anos, Deus levantou o rei Ciro, e o rei Ciro havia sido profetizado, quando isso vai acontecer, profetizado 200 anos antes, pelo profeta Isaías. O profeta Isaías citou o nome dele, que ele seria o homem usado para esse fim. Eu vou deixar aqui as referências para você. Então ele liberta o povo da Babilônia, e o povo volta. E eles têm autorização para reconstruir o templo e reconstruir os muros. Então essas 3 lições aqui, elas vão falar, é um exemplo, né? Porque a gente teve um trimestre inteiro falando desses detalhes, mas eu destaquei essas 3 lições aqui que eu acho que são as que podem ajudar mais. Imagine, né? Além de ter ouvido isso tudo aqui, alguém ia assistir mais 3 lições, né? Mas aquele que está mais interessado, essas 3 aqui é que vão ajudar mais a você. E respondendo a pergunta de abertura, eu perguntei, é seguro afirmar que, a partir da queda de Judá, Jerusalém jamais terá um rei? Tempo. É tremendamente falso, porque eu botei o jamais, né? Ou seja, jamais é nunca. Nunca mais terá um rei. Não teve até nossos dias. Desde que caiu Jerusalém com o rei Zedequias, ela não tem um rei até nossos dias. Mas não vai ficar assim não, porque eu vou dar só uma palhinha aqui. Isso seria um estudo mais aprofundado da área da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E no estudo da escatologia, a gente vai ter que considerar que Jesus voltará, Jesus vai derrotar o anticristo com um sopro ou um assopro. Depois disso, Jesus vai governar toda a terra, tendo como centro do governo em Jerusalém. E olha o que escreve o profeta Zacarias, capítulo 14, versículos 16 e 17. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Versículo 17. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Pois bem, o reinado de Israel acabou, o reinado de Jerusalém acabou, mas nós estamos aguardando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja e em seguida ele descer para Jerusalém e de lá governar toda a terra. Eu dou graças a Deus por poder falar isso e dizer que eu creio nisso. É daquelas coisas que a gente precisa dizer. Cada um fale por si. E eu fico enojado quando eu vejo pessoas pregando a palavra de Deus sem acreditar naquilo.
pessoas pregando a palavra de Deus e fazendo conchavo com perseguidores da palavra de Deus, com sistemas que perseguem a palavra de Deus. Quer dizer, está pregando a palavra de Deus apenas por dinheiro. Isso enoja. Eu dou graças a Deus porque eu falo daquilo que eu creio, mas cada um fale por si. Eu falo daquilo que eu creio. Eu sei em quem tenho crido. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e, se é a sua vontade permanecer inscrito, verifique se está na cor cinza. Ali tem que estar inscrito e na cor cinza. Se estiver vermelho, você precisa, talvez, voltar a se inscrever, porque pode ter sido tirado por motivo alheio à sua vontade. E Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.